Salve, torcedor vascaíno, boa noite a todos. Não é uma boa noite, óbvio, né? O Vasco perdeu de novo, são 9 jogos sem vitória nesta temporada, né? Entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. E segue a vergonha aí, segue o jejum, o Vasco não consegue vencer fora de casa. E é um time de 2 tempos, começa um tempo bom, tem um outro tempo ruim, aqueles velhos problemas, e a gente está aqui para debater isso aqui, está tarde da noite, mas a gente vai tentar dialogar, né? Eu estava vendo o jogo, assistindo, anotando tudo que eu vi, né, desse Vasco aí, da estreia do Fernando Diniz, que teve um treinamento apenas, né, para tentar implementar seu estilo de jogo. Já deu para ver algumas situações do seu pensamento, né, em termos de ideias de jogo, né, principalmente no primeiro tempo. O Vasco no primeiro tempo apresentou algumas ideias de jogo coerentes com o que o seu treinador pensa, né, mas falta muito, né, meus amigos. Tem que trabalhar bastante, e não é nem só o lance do Diniz, não. A diretoria tem que trabalhar para contratar jogador, para trazer reforços, qualificar esse elenco, porque eu sempre falei aqui, só Fernando Diniz não vai dar jeito nesse time. O Fernando Diniz pode mudar realmente taticamente a equipe, mas precisa de peças de reposição, precisa de peças ali que deem um upgrade nesse time aí do Vasco, tá? O Vasco tem muitas peças pecando, né? Lucas Piton, Hugo Moura. Defensivamente o Vasco tem errado bastante, né? E isso tem pesado dentro do campo, isso tem acumulado aí, facilitado, né, as derrotas do Vasco. Hoje novamente o Hugo Moura foi um desastre em campo e acabou sendo expulso aí. Ele que foi guindado para ser zagueiro quando o Fernando Diniz tirou o Luiz Gustavo, mas foi um desastre. Realmente, eu acho até que ele já devia ter sido sacado há bastante tempo, haja vista que ele estava com cartão amarelo, estava amarelado, não sei o que aconteceu. O Fernando Diniz, talvez, essa é a minha única observação em relação ao Fernando Diniz, talvez tenha falhado nessa de não ter tirado o Hugo Moura mais cedo. Mas, meus amigos, vamos a algumas análises, né, até para não estragar esse fim de noite de vocês aí, porque tá complicado, né? O primeiro tempo, como eu falei, o Vasco apresentou o melhor toque de bola, uma organização, não foi aquilo tudo que eu ouvi por aí algumas pessoas falando, não foi. O Vasco teve uma organização, teve algumas ideias de jogo próximas do que o Fernando Diniz gostaria para o Vasco. Você viu que a saída de bola tinha uma evolução um pouco melhor, um pensamento melhor na saída de bola. O time estava ali controlando ali as ações do meio-campo. Poucas eram as ações tanto do Lanús quanto do Vasco, mas o Vasco se organizava melhor ali. Conseguiu competir ali o primeiro tempo. Agora o segundo tempo, meus amigos, foi um desastre. Foi aquele Vasco, aquele reflexo do time que vinha tendo aí falhas individuais, sem força física, baixa intensidade, né, força ofensiva nula e muitos erros individuais aí na parte defensiva. Isso tudo aí culminou aí com a derrota do Vasco. O Vasco morre no segundo tempo. Vai ter um trabalho de louco preparador físico aí do Fernando Diniz, porque o Vasco morre no segundo tempo. É um time morto, um time nulo, um time que se entrega. E ao mesmo tempo que se entrega fisicamente, se entrega mentalmente. A postura do time muda. O Vasco teve uma postura no primeiro tempo, e no segundo tempo foi um time entregue, aceitando aquela situação. O Lanús, um pouquinho do que jogou, conseguiu fazer o gol e chegar à vitória. Porque o Lanús também não era essa Brastemp toda, né? O Lanús vinha jogando ali um futebol mais burocrático, porque eles sabiam que também o empate favorecia eles de alguma forma, né? Porque eles iam para 9 pontos e iam jogar a última partida contra um Puerto Cabello da Venezuela, praticamente já eliminado. Então, meio que a classificação para eles também viria com esse empate, né? Então, eles estavam jogando ali, fizeram aquele futebol feijão com arroz. E mesmo jogando esse feijão com arroz, foi o suficiente para derrotar o Vasco do Fernando Diniz, que, como eu falei, teve um treinamento apenas, não deu para os jogadores ainda assimilarem as ideias dele, mas
eu sempre digo aqui, faltam opções. Banco de reservas hoje, a gente olha, pô, a gente chora, porque você vai apostar em Alex Teixeira, Matheus Cocão, né, esses jogadores que entraram, o Adson, que ainda está evoluindo no lado físico, com muito tempo parado. O Vasco não tem jogadores ali que possam mudar. Eu sempre falei isso desde o início do ano. Faltam jogadores, o Vasco falta elenco para esse time suportar 3 competições. O Vasco não tem elenco para suportar aí 3 competições simultâneas. E competições, diga-se de passagem, grandiosas, né? Que exigem muita intensidade, que exigem muito preparo físico, muitas viagens desgastantes, como são o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, principalmente a Sul-Americana, que os deslocamentos são até maiores. Então, meus amigos, o Vasco foi um time apático nesse segundo tempo, um time sem intensidade, perde a intensidade de uma maneira abrupta e foi justa a derrota, perdeu porque foi o responsável aí pelos mesmos erros, pelos mesmos devaneios em campo. Então é um time que tem muita dificuldade, né, de chegar ao ataque, de ter mobilidade ofensiva e tem uma facilidade muito grande de entregar o jogo, de entregar a paçoca, né? É um time que não comete muitas falhas individuais e essas falhas individuais dão tom aí às últimas derrotas que o time vem tendo. E a situação da Sul-Americana está muito complicada, né? O Lanús já se classificou de forma direta do grupos e agora o Vasco vai precisar de 3 jogos, né, para ver se consegue avançar de fase. Vou explicar melhor isso aí. O Vasco vai precisar de 3 jogos, por quê? Porque hoje o Melgar está em segundo, com 7 pontos. O Melgar precisa do empate apenas para conseguir chegar ao playoff e disputar mais 2 partidas para avançar de fase. E o Vasco, idem. O Vasco vai precisar da vitória em São Januário, onde é forte e vai jogar contra um time aí do Peru. Vai precisar dessa vitória para conseguir chegar na segunda colocação ali com 8 pontos e aí sim se credenciar para ir para o playoff, jogando contra uma equipe que vem ali da Libertadores, que serão mais 2 jogos. Então o Vasco agora teria 3 para poder avançar de fase. É uma situação complicada porque mais desgaste ainda e o torcedor até se pergunta, será que vale a pena mesmo avançar diante de toda essa limitação do time, de toda essa carência, da falta de elenco? Porque o Campeonato Brasileiro, o Vasco está na zona de rebaixamento. É sempre bom lembrar, o Vasco está na zona de rebaixamento, né? Então, e não é um elenco de top 8, como o Pedrinho falou, né? Diga-se de passagem, ele deve ter dado força para o grupo, mas falta muito ainda para esse grupo se apontar dali, ficar entre os 10 do Brasil. O Vasco tem carências absurdas, tem deficiências absurdas, limitações absurdas, meus amigos. Tá muito difícil assistir ao jogo do Vasco da Gama. Eu não tenho nem mais ânimo. Eu sento na cadeira para ver, parece que eu estou assistindo uma outra coisa. É um desinteresse porque esse time não motiva o torcedor, né? Não consegue surtir efeito. Eu acho que o Fernando Diniz só vai conseguir dar jeito nesse time, nessa parada do Mundial aí. Porque fora isso é jogo atrás de jogo. E uma equipe apresentando um tempo uma coisa e um outro tempo outra coisa. É muito lamentável, meus amigos, se a diretoria do Vasco não qualificar esse time, o Vasco corre um sério risco de terminar o ano ali com aquele velho roteiro, fugindo de zona de rebaixamento, sendo eliminado precocemente das competições e fazendo o seu torcedor aí, mais uma vez, agonizar. O Vasco só consegue jogar dentro de casa, é um time caseiro, não tem peças para mostrar um futebol decente e falta muito esse Vasco para prosperar nesta temporada. E eu gostaria de ouvir você, sua análise dessa estreia do Fernando Diniz, né, e dessa derrota para a equipe do Lanús. Comente, participe e amanhã a gente se vê. Aquele abraço.